Bela ou Marcelo? Quem vai primeiro? Deixa eu ir primeiro. O meu é só um comentário. É porque há 7 anos atrás, eu tive um câncer de mama e eu retirei a mama direita. E até hoje, eu sinto coçar, doer, pinicar a mama que não está mais aí. Era só esse comentário. Precisa desapegar dela, Bela. Eu já desapeguei, já arranquei ela fora. Ela que não me larga. Se você tivesse desapegado, você não sentiria nada. Você precisa fazer um trabalho de desapego. Tem alguma coisa ainda acoplada aí, tá? Se você sente, tem alguma coisa acoplada. Cada vez Sim. que você sentir, cada vez que você sentir isso, você tem que fazer um trabalho de conversar com a sua mama. Falar, tudo bem, você já cumpriu sua função. Você tem filhos, amamentou? Amamentei os 3. Então falar, você já cumpriu sua função, tá tudo bem, você já partiu, conversa com a sua mama, né? Mesmo sem sentir dor, faça um trabalho de conversa com ela, tá? Tá, ok. Isso aqui é papo de louco, que há 20 anos atrás me botavam no Juqueri, há 200 anos atrás me botavam na fogueira, mas como nós não estamos nem há 20, nem há 200, foda-se. Então eu falo o que eu tenho que falar. Vai lá, Marcelo. A gente está caminhando... A gente quem? Para não... Cara pálida. Nós aqui reunidos. Para não precisar de nenhuma hora, né? Pode falar, que estou com o meu telefone aqui, mas eu já neguei a ligação. Fala aí. Tá. O que eu estava dizendo é que a gente está caminhando para um lugar que a gente não vai precisar de 72, nem 48, nem 24, porque a gente vai ter essa compreensão e a gente vai ter prazer em ver tudo acontecer. Está perguntando ou está afirmando? Estou perguntando. Teoricamente, sim. Agora eu vou trazer outros elementos aqui. Por isso que eu gosto de perguntas. E vocês precisam perguntar no Aliança 559. Vocês não estão perguntando lá. Então, eu vou abrir uma outra janela aqui, que também pode ser um outro tema. E isso é algo que você tem que estar ligada, Luzia Solange, tá? Anotando esses temas, que podem ser temas futuros. Tá? Por favor, fique atenta a isso. Ó, Marcelo, nós já vivenciamos isso. Nós, humanos, né? Humanidade. A humanidade já vivenciou isso. Aqui é um ato falho, né? Nós já vivenciamos também, porque já tive outras encarnações aqui. Mas, elucidando isso, a humanidade já viveu esse lugar, que foi na época da Atlântida, né? Na época da Atlântida, a gente tinha uma alta tecnologia e tinha uma consciência muito grande. Vivemos em outra época, mas aí de uma forma mais fechada, que foi na época do Egito Antigo, mas aí era um clã. Na Atlântida era como sociedade mesmo, e a sociedade se perdeu, né? Sucumbiu e se perdeu com o próprio conhecimento que existia. E isso está ligado às eras. Isso está ligado às eras. A era de Aquário que nós estamos entrando, né? Aquário, o signo de Aquário está diametralmente oposto, está de frente a Leão. Aquário e Leão são opostos complementares, que a gente chama na astrologia, ok? Bom, qual foi a época de Atlântida? Leão, né? A era de Leão foi quando existiu Atlântida, né? E agora nós estamos na era de Aquário. E qual que é essa era? A era da tecnologia, né? Aquário, signo de Aquário, a palavra é futuro, tecnologia e comunicação sem fronteiras, né? Essas são as palavras de Aquário. Então, nós já vivemos isso a meia ronda atrás, né? Nós estamos a meia ronda desse momento. E nós estamos muito prestes, né, a desvelar e revelar e caminhar para esse lugar de novo. A questão é o que a humanidade vai fazer com isso de novo, né? Perguntas? Só para deixar claro o que tu falou, que a humanidade caminha para onde nós estamos procurando chegar agora, nesse instante. Como é que é? No Aliança 559. Como é que é? Tu fez referência que a humanidade caminha para uma nova, como lá existiu o Egito Antigo e Atlântida,
É isso? É isso, a tecnologia que está sendo desenvolvida, nós vamos ver nos próximos anos, já estamos vendo, né? Coisas magníficas. Hoje você tem uma pílula que escaneia seu corpo todo, microcâmera, você não precisa fazer mais endoscopia, enfiar cano, né? Laparoscopia, que é essa operação por vídeo, está cada vez mais fina, né? Então, nós Mas estamos essa tendo... comunicação tem a ver com o nosso espírito, que vai poder não precisar mais esperar hora nenhuma. Você está falando o quê? Da hora da passagem? Correto? Marcelo, não vai existir nem passagem, amigo, para ser bem claro. Tá? Mas isso eu não vou entrar. Ok? Então, Mas Fica para uma ter próxima gente aqui. vez, hein? Mas vai ter gente aqui para ir para algum lugar. Né? não, vão ter pessoas encarnadas, né? Também essa época que eu estou falando para você, quando se lê que Matusalém viveu 900 anos, viveu 900 anos. Isso não é bobagem. Isso não é conto da carochinha. Que Moisés viveu 600 anos, e é por isso que não bate a história. As pessoas olham e falam, mas isso que está falando aqui viveu não sei aonde, como é que esse aqui viveu com esse aqui? Porque pensa que viveu 40 anos, entendeu? 60 anos. Esses caras viveram 400 anos, 600, 700, 900 anos. Né? Então, nós estamos voltando a um processo, né? Como essa ronda, né? Voltando. Né? Tá aqui, fez uma espiral, você está aqui de novo, né? Numa oitava de música. Né? Nós estamos voltando nesse lugar de uma outra forma. Vamos ver o que nós vamos fazer com isso. Né? Bom uso, mau uso. Hilma, quer falar isso? Não? Tá. Luísa, fala, Luísa. Oi. Olha, deixa eu ver se eu entendi quando você falou de cremar. É a mesma coisa quando a Bela diz que até hoje sente a mama, né? Se você decide doar os seus órgãos, você tem que fazer isso de forma muito consciente, muito inteligentemente e emocionalmente resolvido, certo? É isso que você quer dizer também? Essa é a chave que você pegou, e é isso aí. Ok. Essa é a mesma questão da adoção, que todo mundo fala, tem que adotar o cachorrinho, tem que adotar a criança, todo mundo tem que adotar, etc., e não sabe a consequência disso. Não é fazer, não é não fazer ou fazer. É uma questão de ou fazendo, ter consciência que você está misturando dois clãs, que você está criando uma pessoa que não é da sua... É como se você tivesse recebendo um órgão que não é seu. Quantos relatos tem da pessoa receber o coração de uma outra pessoa e mudar suas características? Só porque recebeu um coração. E aí, foi a operação que fez isso. Relatos de pessoas que se atraem. Tem relato, tem um filme que fala sobre isso. Recebe um coração e ela muda para uma casa que é na mesma quadra do marido da mulher que tinha doado o coração. Né? Então, você fica energeticamente ligado àquilo. Se não tiver um desapego, se não tiver um trabalho de desenlace desse. Né? Isso com objetos, hein? Objetos. Sim. Acontece. Então, livros, casa, livros que você compra, ou roupa que você compra em brechó, você tem que fazer um trabalho de neutralização daquela energia. Né? Isso é muito sério, ninguém sabe disso. Eu aprendi. Né? Isso é muito sério. Essas são as ritualísticas que não sei se foi a Bela ou se foi a Rita de Castro, foi a Bela que falou sobre isso. Que as pessoas não têm noção, né? Acham que isso é coisa de macumbeiro, né? Que é coisa... Agora, aproveitando que você está falando isso, por exemplo, do clã que você se refere é da mesma família? Por exemplo, eu criei 3 sobrinhos meus, da mesma família, então está tudo certo, é isso? Está tudo certo. Você criou 3 sobrinhos do mesmo clã. Isso é para encerrar. Tá bom. Para encerrar. Marcelo. Marcelo sou eu, Luiz também. Eu fiquei preocupado aí com a tua fala. Preocupado? Que bom. Uma preocupação boa. Estava sem fazer nada mesmo. Isso. Fala. A adoção. Sim. Tu colocou mais ou menos no mesmo plano os animais e os humanos ali? Coloquei no mesmo saco. Não está assim também, mas está no mesmo lugar, né?
de você achar que você está doando a sua energia e que não tem consequência disso, né, cara? Mas qual é a consequência que pode ter dos clãs se misturarem? Qual? Sim. Vou te dizer qual. Todos. Com uma simplicidade bem tranquila, né? Imagina que você é chocolate, entendeu? Uhum. E que seu irmão é um cacau, e que sua mãe é uma raiz de chocolate, entendeu? Todo esse clã é um clã de chocolate e derivações de chocolate. Tipos de chocolate diferentes, um chocolate industrial, tudo é chocolate. Aí vem um barril de óleo, de petróleo, junto, entendeu? Ali, com o chocolate. Misturar com o chocolate um barril de petróleo. Vai dar bom? E como é que as ciências herméticas encaram a adoção que é tão necessária na sociedade? Necessária para quem? Para a criança que está abandonada e para as famílias que sentem a necessidade de adotar. E para os que são da ecologia social e ficam com dó das criancinhas abandonadas. E o pai e a mãe que não podem ter filhos. Isso é outra coisa. Eles vieram com a possibilidade de ter filho? Não, ela tinha um problema. Ela veio com a possibilidade de ter filho? Fisicamente, não. Emocionalmente, diz que sim. Bom, aí é problema dela. Você vai ter que resolver. Mas o fato é que o corpo dela não veio preparado para ter filho. Então, posso entender que, à luz do teu estudo, não devemos adotar? Bom, isso é outra coisa. Aí nós estamos... Uma coisa é o que é. Outra coisa é o processo de cada um, da humanidade, etc. Separar o joio do trigo. Então, uma coisa é o que é. Eu tomo consciência do que é. Então, eu vou dizer, é bom fumar? Não. Eu não gosto. Não, é bom? Bom. Faz mal para o organismo, né? Não estou dizendo se dá prazer, se é bom. Há relatos que dá prazer. Mas não é bom. Não. Não é algo que é bom, que vai criar algo... Não é bom. A gente sabe de toxina e etc. Certo? Eu soube uma vez que era quem não sabe respirar, né? Alguém deveria fumar? Não. E por que fuma? Eu posso falar por quê? Porque Sabe nos por anos, que fuma? nos Sabe anos por quê? 60, Sabe por tem que um fuma? estudo científico. Clélia Maria, peraí. Calma, segura a onda Você aí. perguntou, alguém sabe? Segura a onda. Sabe por que alguém fuma? Com todos os trabalhos científicos, etc., vão todos ir para esse lugar que eu estou falando. Complexo de inferioridade, porque vê o... Tudo isso está junto, tudo isso está no mesmo saco que eu vou falar. Vou falar a raiz da história. Ela fuma porque ela precisa fumar. Porque dentro do processo dela, vibracionalmente, ela é atraída para esse lugar. E por que ela é atraída para esse lugar? Porque ela causa e efeito. O processo dela levou ela até esse lugar e ela tem que viver e experienciar aquela experiência. O predestino, lembra? Predestino. Está escrito aqui, ó, Maktub. E o lado de cá, branco, vazio. Aqui está o predestino. Está lá, predestinado porque vibracionalmente causou coisas, viveu coisas, experiências que levou ela até aquele lugar. E ela vai fumar, porque ela está predestinada àquele lugar. Agora eu te pergunto, a humanidade, há 5.000 anos atrás, estava predestinado a ir para a Lua no dia a dia dela? Não. Há 5.000 anos atrás, a humanidade estava predestinada a viver no plano da Terra e em um continente, nem para o outro continente ela ia. O predestino dela era viver num clã territorial, no máximo nômade, mas ela tinha a possibilidade de ir para um outro continente, ela tinha a possibilidade de ir para a Lua, ela tinha a possibilidade de ir para Marte, ela tem a possibilidade de ir para outra galáxia. A possibilidade existe, está aí, mas ela está predestinada e presa num predestino X, fumar. É a mesma coisa. Está num predestino de fumar. Isso vale para o cachimbo da paz, lá dos índios? Para tudo. Vale para tudo. Predestinado a fumar. Bom, o que vai fazer ela fumar ou não? O que vai fazer ela continuar a fumar ou não? O que vai fazer ela morrer fumando ou não? Uma coisinha chamada consciência, em que ela descobre o processo dela e fala, eu não preciso disso para viver o que eu preciso viver. Mas se ela não tiver consciência disso, ela vai viver o que ela tiver que viver fumando. Entendeu? A adoção é a mesma coisa. A mesma coisa. Tanto para a pessoa que está sem pai, quanto para o outro que vai adotar. Processos a serem vividos. Fácil? Pode esquecer, bem. Não existe processo de adoção fácil. Não existe filho fácil. Caralho, para falar o português claro. Eu tenho 2 meninas. Não existe processo de paternidade fácil. Imagina de adoção, cara. As pessoas não têm noção. Mas a gente, dessa maneira, a gente... As crianças precisam ser adotadas, os cachorrinhos. Para quem?
eu penso por outro lado, Marcelo. A gente, pensando assim, a gente não cai num geneticismo? Geneticismo? Acabei de falar que você tem o seu livre-arbítrio para fazer o que você quer, deixar de fazer e viver o processo. Você vai viver o que tiver que viver, a adoção, ser adotado, tá tudo bem. Eu não estou aqui pregando que a criança não tem pai, então mata ela. Estou falando isso. Estou falando que existe um processo vibracional de causa e efeito. Quando você fala de algo do que é uma coisa, do que está é outra. Do que você deveria viver é uma coisa, do que você vive é outra. E precisa acolher ambas, tudo isso num pacote só. Não negar uma nem outra e etc. Agora, uma coisa é o que é. É para alguém fumar? Estou dando um exemplo, claro. Não, está claro que não é para ninguém fumar. E por que fuma? Porque tem que fumar. É para alguém ficar chapado de maconha? Não. E por que fuma? Porque tem que fumar. É para alguém ficar bêbado, encharcado de bebida? Não. Porque bebe. Porque tem que beber. É para alguém ficar viciado e preso num cativeiro de sexo? Prazeres. Processo? Não. E por que vive? Porque tem que viver. Faz parte do processo de evolução da humanidade. Lembre que o ser humano é um vir-a-ser, é um projeto inacabado. Então, a adoção entra nesse lugar. Não confunda bafo de bunda com barra funda. Não confunda, de forma alguma, aquilo que me toca com aquilo que é. Ah, porque me toca ver uma criancinha lá carente e sem pai, e eu acho... Você pode achar o que você quiser, eu também posso, porque isso é uma coisa. Outra coisa é o que é, foi e sempre será. Planta é planta, foi planta e será planta. E ninguém vai ficar discutindo sobre planta.